Boa tarde, gente, tudo bem? Dessa vez eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais simples, tá? Porque toda vez começa eu empolgando e às vezes eu vou colocando mais informação, principalmente na edição, e eu demoro muito tempo e dá muito trabalho. Então eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais simples, tá? Começando pela atualização dos meus dividendos. Em agosto eu recebi R$ 466,19, vou colocar na tela. Diminuiu um pouquinho, mas é normal porque depende muito da Datacom e depende um pouquinho do valor que os seus fundos de investimento estão pagando. Teve alguns fundos que pagaram um pouquinho menos, mas isso é normal, tá? E os que eu comprei, alguns eu já tinha comprado com a Datacom no mês passado e outros eu comprei um pouquinho depois na Datacom. Comprando um pouco depois na Datacom, aí só vem o dividendo no próximo pagamento, tá? Datacom, aproveitando a oportunidade, é exatamente isso. Até tal data, se você comprar, você vai ter o direito a receber o dividendo daquele específico mês, tá? Então, se eu compro depois da Datacom, só no próximo mês, no próximo rendimento que eu vou receber o dividendo, entendeu? E é interessante porque, por exemplo, vários deles a Datacom é no final do mês. Eu recebo salário, já costumo comprar. Mas dessa vez eu não comprei tudo, tá? Eu comprei alguns. Isso é interessante porque, vamos dizer o seguinte, geralmente, vários deles são no final do mês na Datacom. Se eu pego e espero a Datacom passar, vendo esses fundos de investimento imobiliário, ainda assim eu vou receber o dividendo daquele mês, porque eu estava com a cota no final daquele mês, né? Então, a Datacom tem essa importância. Então, aconteceu de algumas eu comprar um pouquinho depois, então o rendimento veio um pouquinho abaixo, tá? Mas, no próximo mês, agora em setembro, eu espero que já venha um pouquinho acima, tá bom? Outra coisa também que eu anotei para falar foi uma entrevista que eu vi do Rodrigo Medeiros com a Lilian Ferro. Ela é dona de um blog lá, aposentada aos 30. Achei bem legal a entrevista. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E vou colocar um pedacinho só da entrevista, só para vocês entenderem qual que é a ideia. E eu ia vivendo minha vida, eu ainda tinha 25 anos, 26 anos, sou nova ainda, tô ganhando pouco, posso ganhar mais, então por enquanto não tenho o que fazer, tenho que gastar 100% do meu salário. E aos 27 anos de idade, depois de 2 anos no mercado financeiro, eu já percebi que não era onde eu queria estar, e que eu não ia aguentar uma carreira longa no mercado financeiro, como a maioria das pessoas, por diversos motivos que a gente pode explorar aqui depois sobre o trabalho no mercado financeiro. Mas eu olhava, acho que a gente sempre se pergunta, onde eu vou estar daqui 5, 10, 15, 20 anos? E eu tinha, nos meus colegas de trabalho, eu tinha resposta para minha pergunta, Então, eu tinha lá pessoas que estavam lá 5 anos a mais do que eu, 10 anos a mais do que eu, 15 anos a mais do que eu, e eu olhava a vida dessas pessoas, não era a vida que eu admirava, Então, era uma vida muito rica do ponto de vista financeiro, muito rica materialmente, mas que muito pobre em outros aspectos que eu valorizo, Principalmente de ter tempo para cuidar da saúde, ter tempo para estar com a família, ter tempo para estar com os amigos, enfim. Então, eu olhei essas pessoas e falei, bom, se eu continuar do jeito que eu tô, e usar elas como exemplo, é onde eu vou chegar. E eu comecei a pensar, será que não tem uma forma, de eu viver de outra forma, Será que eu sempre vou ter que trabalhar, Será que a minha aposentadoria realmente só vai chegar aos 60 anos de idade? E foi me questionando isso que eu descobri na internet o movimento FIRE, que é um movimento que prega, a independência financeira, a aposentadoria antecipada. Eu descobri o movimento FIRE através do blog do Mr. Money Mustache. Eu devorei o blog do Mr. Money Mustache. Para mim, ele é fantástico. Até hoje é uma das principais referências do movimento para mim. E tudo que ele escrevia começou a fazer muito sentido. Eu falei assim, nossa, realmente, eu tenho que olhar os meus gastos, eu tenho que aumentar minha taxa de poupança, Se eu conseguir juntar uma grana e essa grana me gerar uma renda, Eu entendia de finanças, entendia de investimentos, eu trabalhava com isso, então eu sabia que isso era possível. Eu falei, bom, eu posso então um dia ter um patrimônio que vai me gerar renda, e daí eu não vou mais precisar trabalhar para pagar meu custo de vida, não vou mais depender de um salário. Então me apaixonei por essa ideia, aumentei super a minha taxa de poupança, então eu gastava 100% do meu salário, eu fui uma pessoa que gastava 100% para uma pessoa que vivia com 30% da renda,
e consegui atingir a minha independência financeira super rápido, né? Em 6 anos, desde que me deu o clique, eu consegui chegar lá. Aos 33 anos, atingi. Hoje eu tô com 36, então tem 3 anos que eu vivo essa vida de aposentada. Legal. Que é uma vida muito boa, né, Rodrigo? Eu sei que você partilha também dessa experiência. O meu primeiro ano de aposentadoria, eu e meu marido, a gente comprou um trailer, a gente viajou pelo Brasil durante um ano, então foi um ano assim de fazer nada, né? O sonho do Fire. O sonho do Fire. Esse tempo atrás eu fui na praia, desculpa te interromper, mas eu fui. E eu achei bem interessante porque ela falou que em 6 anos. E aí, eu fiquei pensando, será que é possível você se aposentar, começar a viver de renda passiva com 6 anos de investimento? E eu fiz os cálculos e é possível. Como que eu fiz os cálculos? Eu fiz os cálculos com alguém que está investindo 50% do salário dela. Então vamos dizer, alguém está poupando R$50, 50% e investindo, né? E vivendo com os outros 50%. Então, 50% você está vivendo, né? Você está gastando para você viver, para você sobreviver, e 50% você está investindo, ok? Queria saber, depois de quanto tempo eu investindo esses 50%, o rendimento total vai me permitir receber 50%, que é o valor que eu estou aplicando. Porque se eu começar a receber o valor que eu estou aplicando, que é 50%, então eu já consigo, já tenho uma certa independência financeira, porque eu só estou usando 50% para viver. Então eu consigo viver com 50%. Então eu perguntei para o chat, eu já tinha feito mais ou menos as contas, mas eu perguntei para o chat GPT para linearizar um pouquinho os pensamentos, né, e os cálculos também. E aí eu coloquei aí na tela. Então ele fala lá que são 6 anos, né, e 10 meses para a pessoa conseguir o montante que você tem, gerar uma rentabilidade igual ao valor que você está investindo, que é igual aos 50% que você precisa, tá? Para fazer o cálculo, eu dei uma olhada no IFIX, tá? No IFIX, que é o índice dos fundos de investimento imobiliário, ele tem vários fundos lá dentro, tá? O dividend yield deles tá 0,91. Eu achei muito. Aí eu peguei os dos últimos 12 meses, dividi por 12, deu 0,93, achei muito de novo. Então eu fiz a conta com 0,85, tá? Com 0,85 eu achei que era um pouquinho mais justo, né? E aí realmente dá os 6 anos e 10 meses. Então se a pessoa consegue poupar 50% e investir, e os outros 50% ela usa para viver, é possível que em 6 anos e 10 meses a pessoa consiga a independência financeira. Claro que não vai ser uma vida... Vai depender também do salário da pessoa, né? De quanto a pessoa recebe e tudo mais, mas com certeza vai ser uma vida mais simples, né? Uma vida mais simples do que você poderia, tá? Se você gastasse todo o salário. Mas eu achei interessante esse cálculo. Tanto é que depois disso eu fui refazer, dar uma olhada nas minhas contas para ver o que podia ser cortado, mas atualmente é bem difícil. Também eu estou investindo, pelos últimos 9 meses eu peguei, estava investindo 31% do que eu recebo. Tá? Aumentar para 50% hoje em dia não é possível. E até uma das coisas que eu ia comentar aqui, que me fez ter essa reflexão, sabe, de que dinheiro também não é tudo, né? Não adianta muito você economizar muito e você não viver, né? Você não sair, você não comer alguma coisa diferente, não gastar. Eu acho que vale a pena também você viver, né? Às vezes são coisas simples, sabe? Só de você ir com sua família em algum lugar, gastar um pouco mais para você comer, se divertir, vale muito a pena às vezes. Então, acho que é isso. Eu acho que é isso que eu achei interessante. Uma coisa que eu achei legal, que eu vou colocar aqui também, que eu gostei, foi
tem um fundo que é EQIR11. Eu não invisto neles, não é indicação, tá? Mas eu achei legal no relatório gerencial deles, eles colocaram as 20 maiores operações, né, de CRIs no mês de julho. E aí eles colocaram lá que no mês de julho foi gerado CRIs, né, no valor de 3,3 bilhões. E eles colocaram as 20 maiores operações. Eu fiz até as contas. Essas 20 maiores operações deu 2,7 bilhões. 74% indexado ao IPCA, 20% indexado ao CDI. O IPCA, o spread médio, né, o quanto ele perde o IPCA mais, é de 9,5%, então está bem alto, né, que o mercado está pedindo. E o CDI está no 3,1%, o spread médio. Achei também bem alto. O IPCA eles têm que pedir alto, porque o título do governo federal já está te dando 6% mais alguma coisinha. Então não compensa você se expor a um risco se não for um pouco acima disso. Tá? Achei bem legal isso do relatório gerencial. Até vou acompanhar para entender como que o mercado está enxergando. Achei bem legal. Tá? Acho que é isso. Vou deixar esse vídeo mais simples e é isso. A gente se vê provavelmente agora só no mês seguinte. Ou se eu achar alguma coisa muito interessante, eu coloco aqui também. Tá bom? Uma ótima tarde, tudo de bom. Tchau!